Há cerca de um ano, no dia 9 de março de 2015, a presidente Dilma Rousseff sancionava a Lei 13.104, conhecida como a Lei do Feminicídio. A lei alterou o Código Penal, incluindo o feminicídio como uma modalidade de homicídio qualificado, entrando na relação dos crimes hediondos. A justificativa para a necessidade de uma lei específica para os crimes relacionados ao gênero feminino está no fato de que 40% dos assassinatos de mulheres nos últimos anos terem sido cometidos dentro da própria casa das vítimas, muitas vezes por companheiros ou ex-companheiros. O Mesa Redonda está no ar. O feminicídio se configura quando um assassinato se consuma exclusivamente por questões de gênero, ou seja, quando a mulher é morta simplesmente por ser mulher. Agressões físicas e psicológicas como abuso ou assédio sexual, estupro, escravidão sexual, tortura, mutilação genital, negação de alimentos e maternidade, espancamentos, entre outras formas de violência que gerem a morte da mulher, podem configurar o feminicídio. Para conversar conosco sobre esse tema, temos aqui Suzan Lucena, secretária adjunta de Estado da Mulher, Artenira Silva e Silva Sawaia, psicóloga, e o Wellington do Curso, deputado estadual, membro da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e das Minorias da Assembleia Legislativa. Secretária, que medida a Secretaria de Estado da Mulher vem tomando para coibir o aumento do número de feminicídios no Maranhão? O feminicídio, na verdade, é o último estágio e resulta prioritariamente dos casos de violência doméstica, né? Então, a prevenção, ela se dá de diversas formas. Nós temos diversas atuações, tanto em parceria com os municípios, quanto com os demais órgãos do Estado, como a Secretaria de Educação, em que a gente faz a questão da educação preventiva, para que as pessoas discutam, para que os nossos jovens conheçam desde cedo que a violência contra a mulher, infelizmente, é uma realidade. Nós, inclusive, estamos implementando, através de uma emenda da deputada federal Jo Moraes, de Minas Gerais, ela destinou uma emenda para que a gente pudesse justamente atuar na questão da igualdade de gênero, que essa desigualdade também gera essas distorções que resultam em violência contra a mulher. E aí, quando a gente chega no feminicídio, a gente tem que o feminicídio ele é resultante ou da violência doméstica ou de discriminação ou menosprezo à condição feminina, né? Então, nós, em parceria com a ONU Mulheres, o Ministério das Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Humanos e o Ministério da Justiça, nós estamos coordenando aqui no estado do Maranhão, que foi um dos 5 estados do Brasil escolhidos para que nós pudéssemos trabalhar a implementação da lei do feminicídio, que é investigar, processar e julgar os crimes violentos contra as mulheres que resultam no feminicídio. Então, esse grupo de trabalho é composto por diversos órgãos. No período de 15 a 17 de março, nós estaremos aqui com a Vânia Pazinato, que é consultora da ONU Mulheres, que estará nos acompanhando em diversas reuniões com a Defensoria Pública, Ministério Público, Tribunal de Justiça, Polícia Militar, Secretaria de Segurança, para que a gente possa conjuntamente atuar para que os crimes de feminicídio tenham a sua punição. Porque a gente tem uma dificuldade, né? Por isso os peritos também participam conosco desse grupo de trabalho. A dificuldade é identificar que aquele crime é um feminicídio e não um homicídio, porque as mulheres podem sofrer homicídio. O feminicídio, ele acontece por questões específicas, né? Que é uma qualificadora do crime de homicídio. Então, a perícia é importante porque em muitos casos as pessoas tentam dizer que foi suicídio, ou o marido tenta se eximir, ou o companheiro tenta se eximir de alguma forma, tentando parecer um homicídio. Então, a perícia é muito importante, a investigação policial é muito importante
E o julgamento também é de suma importância. Infelizmente, a gente está há 10 anos com a Lei Maria da Penha. E a Lei Maria da Penha, embora a gente tenha já todo esse período, esse ano é aniversário de 10 anos da lei, 30% dos casos dos processos judiciais no estado do Rio de Janeiro, foi uma pesquisa feita lá, fala sobre a Lei Maria da Penha, isso nos casos de violência contra a mulher. Então, a gente precisa avançar muito ainda para que as nossas legislações específicas sejam conhecidas pelos magistrados, pelos promotores, pelos delegados, pela sociedade em geral, para que a gente possa, de fato, implementar essas legislações, fazer com que a lei deixe de ser um simples, um mero papel e se torne realidade, esteja não só no mundo das ideias, mas no mundo material. Doutora Ferreira, a senhora fala aí na questão da ponta do iceberg, questão do feminicídio, né? Explica aí pra gente o que é essa ponta do iceberg. Olha, é muito importante a gente partir de uma colocação que a Susan fez, né? O feminicídio, efetivamente, é o final da sequência de violência. É o momento em que há a morte literal desta mulher. Mas a morte em vida dessa mulher, ela se inicia muito antes. Uma das dificuldades que se tem de avaliar um crime de feminicídio ou qualquer outro crime de violência contra a mulher é diferenciá-lo de um crime de violência social. Existe uma especificidade muito clara no crime de violência contra a mulher. Ele é cíclico. Ele não aconteceu naquele momento especificamente, ele vem de um conjunto de situações. Na hora de uma investigação policial, avaliar os antecedentes dessa situação, avaliar no discurso e nos testemunhos prestados o que tem de humilhação, de violência psicológica, de subjugação desta mulher, o que aconteceu em relação a esta vítima, que do ponto de vista mais geral já poderia se caracterizar como violência de gênero. Então, uma mulher pode sim sofrer um homicídio no meio da rua em nível de violência social sem ter nenhuma relação com a sua condição de ser mulher. Mas quando esse crime se dá pela sua condição de ser mulher, ele não se dá aleatoriamente, ele não se dá solto no espaço e no tempo. Daí ser extremamente importante avaliar qual era a qualidade de relacionamento dessa vítima com esse agressor. Existiam discussões anteriores, existem registros de boletins de ocorrência anteriores. Dificilmente um feminicídio acontece sem que haja, por exemplo, boletins de ocorrência ou situações onde essa mulher já demonstrou pânico, medo, pavor de ser agredida por esse agressor. E normalmente, com muita frequência, este agressor tem uma ligação afeto-sexual com ela, presente ou passada, o que dificulta muito que essa mulher efetivamente apresente a denúncia e mantenha essa denúncia. Pior ainda é quando, além da agressão que ela sofre socialmente por ser mulher, ela vem para um sistema que não está pronto para avaliar esta condição de violência de gênero e acaba perpetuando ou revitimizando essa mulher com questionamentos, com formas de condução de audiência ou com pareceres emitidos que efetivamente levantam muito mais a índole da vítima do que a caracterização do crime cometido. Então a gente precisa ter um cuidado muito grande que, para estimular que essa mulher denuncie, a gente precisa garantir que o sistema está pronto para não revitimizá-la, que ela não vai, ao longo do processo, ser transformada de vítima em ré do próprio crime cometido contra ela mesma. Então, todos os crimes contra a mulher, e o feminicídio está incluído nesse rol de crimes, eles trazem como base a humilhação, a necessidade de subjugar, a necessidade de controlar, a necessidade de objetificar essa mulher. Quando eu a transformo num objeto de propriedade masculina e sobre ela eu tenho domínio, eu posso agredi-la com menos sentimento de culpa. E isso está introjetado e muito arraigado em cada um de nós. Então, de fato, matar efetivamente uma mulher com um tiro, uma facada ou com o que seja, é o final da situação. A situação começou muito antes e nós precisamos estar atentos de que a gente mata uma mulher em vida. Feminicídio literal é a ponta do iceberg, mas matar uma mulher a gente mata frequentemente, cotidianamente, no dia a dia. Deputado, eu queria a sua análise assim, no sentido, o feminicídio, ele acontece em algumas classes sociais, em alguns lugares específicos, ou é uma situação mais geral?
primeiro lugar, a avaliação que se faz é que a Lei 13.104 não deixa de ser um avanço na legislação brasileira, né? O nosso reconhecimento com relação a essa preocupação do legislador. Então, a Lei 13.104 é um avanço na legislação brasileira, mas, ao mesmo tempo, também, o nosso maior questionamento hoje no Brasil é pela quantidade de leis. Nós temos aí mais de 13.000 leis e o maior problema não é a criação de mais leis, mas, principalmente, a efetivação dessas leis e a aplicação dessas leis. Como já foi abordado inicialmente pela secretária, doutora Artenira, nós já temos aí 10 anos da Lei Maria da Penha. Então, a efetivação da Lei Maria da Penha, a efetivação de uma nova lei, a aplicabilidade dessa lei é que é de suma importância. E o feminicídio propriamente dito, como já vimos conversado e travado em um debate com a doutora Artenira nos bastidores, nós iniciarmos o programa, é algo genérico, é algo generalizado na sociedade. Mas com toda certeza quem mais padece por falta de atenção do poder público, na nossa concepção, são as mulheres mais pobres da sociedade, as hipossuficientes, as mais carentes. E na nossa concepção, o que faz com que isso aconteça também é a própria submissão. Mas, deputado, veja bem, eu não sei se eu concordo muito com a sua colocação, porque as mulheres de classes socioeconômicas mais abastadas, elas têm uma imagem social para preservar. Então, elas também tendem a não denunciar e elas tendem a se submeter e a estarem subjugadas com o medo da imagem, com o medo de o quanto que essa situação pode afetá-las profissionalmente. A gente observa, né, de uma forma assim generalizada, e por exemplo no meu consultório particular eu só atendo classe média e média alta, né, o quanto que mulheres de classes socioeconômicas mais abastadas e educacionais mais altas sofrem terrivelmente com a situação da violência contra a mulher. A gente observa que a nossa maior instituição acadêmica do país, a Universidade de São Paulo, hoje sofre um dos maiores escândalos brasileiros, né, onde vocês têm alunos de medicina estuprando as colegas e a gente tem um escândalo de dimensão internacional. Então, a violência contra a mulher ela é silenciada em todas as classes sociais e de uma forma assim, muito severa. E o senhor levantou uma questão que eu acho brilhante, muito importante de ser levantada, que é o que falta para efetivar uma lei, né? A Lei Maria da Penha, por exemplo, a 11.340/2006, é uma lei extremamente complexa. O legislador foi extremamente cuidadoso. E é uma lei que precisa ser efetivamente estudada e dominada pelos operadores do direito para que possam efetivá-la. A gente tem tido esse cuidado? Nós trouxemos a lei surgiu como uma condenação do Estado brasileiro por estar sendo omisso e negligente em relação aos crimes contra as mulheres. Neste período, foi feita uma recomendação pela Organização dos Estados Americanos de que deveria todo operador do direito ou todo operador do sistema de justiça ser qualificado, formado. O senhor, como educador, sabe o quanto que isso é importante para entender a complexidade do fenômeno. Se de repente quem está atuando, quem está efetivando, quem está operacionalizando esse dispositivo legal tão complexo e tão cuidadoso do nosso legislador não foi devidamente formalmente qualificado e não de modo autodidata, a gente vai perceber na prática algumas deturpações do dispositivo legal. Doutora Artenira e o nosso deputado, vamos fazer aqui um rápido intervalo e na volta eu garanto aqui a palavra aqui ao nosso deputado. Vamos lá. Os dados disponíveis sobre o assassinato de mulheres no Brasil são os do Mapa da Violência 2015, que sistematizou dados até o ano de 2013. Conforme esses dados, o Maranhão tinha uma taxa de assassinatos de mulheres de 3,8 por 100 mil mulheres, abaixo da média nacional, que era de 4,8 por 100 mil, o que fazia o Estado ocupar o 23º lugar no ranking nacional. O preocupante é que, no período de 2006 a 2013, o índice maranhense subiu de 2,3 a 3,8 por 100 mil mulheres. No programa, contamos com a presença dos seguintes debatedores: Susan Lucena, secretária adjunta de Estado da Mulher, Artenira Silva Sawaia, psicóloga, e o Wellington do Curso, deputado estadual, membro da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e das Minorias da Assembleia Legislativa.
Deputado, como eu lhe disse, vamos estar garantida aqui a sua palavra, vamos continuar o debate. Então, hoje no Brasil nós temos um percentual de mulheres muito maior do que o de homens. Como membro da Comissão de Direitos Humanos, e a gente trabalha com a vertente de direitos humanos e das minorias, na verdade não é minoria, mas pelo fato da falta de políticas públicas e do atendimento à mulher. Então, quando eu faço o questionamento com relação às hipossuficientes, às mulheres mais pobres da nossa sociedade, é pela falta, inclusive, do poder público. Então, para a senhora ver, a senhora recebe no seu consultório mulheres que têm mais condições, mulheres que têm um poder aquisitivo, ou que trabalham, que têm condições de frequentar um consultório, de pedir um apoio técnico e ter esse apoio. Mas, na maioria dos casos, nós encontramos o quê? As mulheres da classe média baixa, as mulheres pobres da nossa sociedade, que não têm esse apoio psicológico. Mais desassistidas ainda, né? O mapa da violência... A falta dessa assistência. Então, a violência ela é generalizada, mas a falta do poder público, a atenção do poder público, e inclusive a legislação dá esse amparo, mas muito pertinente a sua colocação. Qual é o maior problema hoje? É que todos possam estar emanados do mesmo objetivo. Nós tenhamos não só o legislador que teve a preocupação, mas os operadores do direito. E é por isso que há necessidade do debate, do poder público, ou seja, do legislativo, do executivo, do judiciário, e que todos possam estar envolvidos e que possa ter essa disseminação das informações. Até para que o legislador, até para que o judiciário, os operadores de direito tenham o conhecimento, tenham a sensibilidade e possam, assim, fazer o uso correto das informações da legislação. Embora a violência contra a mulher, ela atinja, de fato, todos os níveis da sociedade, realmente, o que o mapa da violência demonstra é que os índices, os maiores casos, são de mulheres negras e de jovens e de classe baixa. Essa é a nossa pirâmide social, é onde nós temos uma maior negação de presença e atuação do Estado e onde a gente encontra a maior parte dos casos. Os feminicídios, que como a lei é de 2015 e o crime começa a existir a partir de 2015, nós começamos a acompanhar diversos crimes que aconteceram. Desses, um se destacou, o que foi o da sobrinha de um senador aqui do estado do Maranhão, que foi vítima de feminicídio. Teve um caso aqui em Bacabeira de uma senhora que o ex-marido, inclusive, retalhou todo o corpo e jogou no rio. E ontem, em São Luís, 2 mulheres foram vítimas de feminicídio. Hoje, nós costumamos, sempre que possível, fazer todo o acompanhamento necessário em parceria com a Secretaria de Segurança Pública, em parceria com a Secretaria de Saúde, com o que a gente chama rede de atendimento e enfrentamento à violência contra a mulher, para que a mulher possa ter todo esse suporte de atuação do Estado em favor dela e contra essa realidade que nos assola, que é a violência contra a mulher, que resulta no feminicídio. Nós acompanhamos um caso de Santa Luzia do Tide, de uma tentativa de feminicídio, né? Ela passou 2 meses e meio internada dentro de uma UTI, perdeu cerca de 30 quilos, tem 4 filhos, ela estava de resguardo. Então, é uma realidade frequente. Os casos de violência contra a mulher, todos os locais em que a gente leva as nossas ações através da carreta da mulher ou das unidades móveis das trabalhadoras rurais, quando a gente acessa a zona rural, a gente sempre é procurado com casos de violência contra a mulher. E aí um dos problemas é a questão do registro, que a gente sempre chama de subregistro, a gente destaca sempre. Isso é um ponto extremamente interessante. Até a gente vê pelos números do estado do Maranhão. Extremamente. E com certeza, esses números, na verdade, às Então, vezes não retratam. Era justamente isso, não é o reflexo da realidade. O interessante dos números é que você observa que mesmo, né, com uma subnotificação, os números são crescentes. E eles são crescentes pós-Lei Maria da Penha, no intervalo entre 2006 e 2013, quando a gente esperaria que houvesse uma diminuição, uma vez que o legislador vem sendo mais duro em relação a esse tipo de crime. Mas a legislação está mais dura, a operacionalização desta legislação está efetivamente mais dura, esses crimes efetivamente estão sendo punidos, esses crimes estão sendo tratados com o rigor que os novos dispositivos legais estão trazendo efetivamente? Me permita aqui uma questão, doutora Sandira.
Na verdade, eu queria aqui traçar uma similaridade, né? De 2006 a 2007, efetivamente, nós tivemos uma queda. Sim. Né, em termos da violência contra a mulher. Então, do ano da Lei Maria da Penha para o ano seguinte, houve. Mas depois a violência continuou a aumentar. A gente teve uma redução de 10% desde a implementação. Mas é interessante avaliar o porquê que isso aconteceu. Eu cito aqui uma questão como também a questão da lei seca. Né, que no primeiro momento diminuiu o número de acidentes, houve uma redução e que depois continuou subindo. E que eu acho que isso seja justamente a falta da efetividade na aplicação da lei. Surgiu o dispositivo legal. Opa, então agora eu acho que a gente vai poder efetivamente ter uma resposta mais dura. Então o fenômeno se retrai. Mas a partir do momento em que se sente segurança de que aquele fenômeno vai ser tratado semelhantemente às leis dos juizados especiais, que eram as que tratavam a violência contra a mulher anteriormente, e que os crimes de violência doméstica vão continuar sendo vistos como crimes de bagatela, crimes menores, crimes menos importantes, né? Os crimes de tráfico de entorpecentes são mais importantes. Você desqualifica a violência doméstica, você vai sendo mais brando na hora de avaliá-la e de efetivamente processá-la dentro do sistema de justiça. E isso vai gerando um empoderamento, novamente, em condições de aumento desse tipo de crime. É uma verdade que os números mostram de uma forma bem efetiva. Outro problema também, e uma discussão que nós estávamos tendo nos bastidores, que eu queria trazer para a mesa, na verdade também é o próprio problema da segurança como um todo, a segurança do país, a segurança do Estado como um todo. Qual é o problema? Da banalização da vida, da banalização da segurança e a colocação de determinados crimes como de maior importância para menor importância. Perfeito. E um outro fator importante também é o próprio tempo de encorajamento da mulher. Então, informação da doutora Tenira, que nós temos aí, a mulher leva às vezes 5, 7 anos para ter um encorajamento, para ter esse enfrentamento e até chegar a ter um número, a ter uma estatística. Então não acontece da noite para o dia. Então a mulher já vem sofrendo a violência, já vem sofrendo em casa e sem ter a quem recorrer, até ela se livrar desse pesadelo, até ela se livrar dessa situação e partir para o enfrentamento, ter um encorajamento, já levou bastante tempo. Existe uma pesquisa que diz... Um detalhe interessante, professor Wellington, é que, assim, por exemplo, a mulher ela é muito massacrada para não oferecer a denúncia. Embora a gente tenha toda uma percepção social de que há o estímulo, mas em casa, o que as pessoas dizem? Você vai desqualificar a sua família, você vai destruturar a sua família, a mulher sabe edifica o seu lar, então não faça isso. Doutora Tenira, vamos aqui interromper para um rápido intervalo e a gente volta com o último bloco de discussões. Estamos de volta com o programa Mesa Redonda, que hoje discute a respeito de feminicídio. No programa contamos com a presença dos seguintes debatedores: Susan Lucena, secretária adjunta de Estado da Mulher, Artenira Silva Sawaia, psicóloga, e o Wellington do Curso, deputado estadual, membro da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e das Minorias da Assembleia Legislativa. Bom, a gente estava aí na discussão no bloco anterior a respeito aí da questão da efetividade da lei do feminicídio, né? Eu queria que voltar. Eu acho que é muito central na discussão, o professor Wellington foi muito feliz de trazer esse ponto, que é a gente efetivamente bater em cima da especificidade desse tipo de crime. Não é um crime semelhante a um crime social que acontece isoladamente. É um crime, como o senhor falou, a mulher leva de 5 a 7 anos, em média, para oferecer a denúncia. Então, quando ela denuncia uma ameaça, por exemplo, ela já vem sofrendo diversos tipos de violência dentro do seu ambiente, em geral, o ambiente doméstico. Então, quando ela se empodera para denunciar, ela está indo contra, inclusive, todo o seu núcleo familiar. Normalmente, ela vai ter a crítica do pai, da mãe, do irmão, dos filhos, de que ela vai estar desestruturando a família, uma vez que ela vai efetivamente vir para a denúncia. E, fora isso, o nosso operador do direito está habituado a lidar com crimes de violência doméstica com a lógica do direito de família, que é uma lógica conciliatória, de tentar apaziguar os ânimos, diminuir a importância daquilo que ele está vendo para gerar paz no ambiente doméstico.
problema é que uma vez que essa família chega no Poder Judiciário com uma situação de violência, eu não tenho mais uma estrutura familiar saudável. Eu tenho uma estrutura violenta. E tentar apaziguar esse contexto em nível de violação de direitos humanos, e daí uma diferença muito grande, né? A Lei Maria da Penha, ela modificou completamente o status do crime de violência doméstica. Deixou de ser crime de menor potencial ofensivo para ser uma violação de direitos humanos, requerendo uma outra leitura do fenômeno. Então, além de cíclico e repetitivo, ele vem demonstrando a gravidade de uma estrutura violenta que não é unicausal. Quando vocês falaram agora há pouco com relação à efetividade da lei, eu lembrei de algo que aconteceu em uma cidade chamada Maracassumé, aqui no Maranhão, que um senhor chegou para mim e disse: bom era no tempo em que homem podia bater em mulher, mas essa Lei Maria da Penha veio e proibiu. Não, meu senhor. Na verdade, o homem nunca pôde bater em mulher. A mulher não é propriedade do homem, né? Infelizmente, a gente vem de uma cultura arcaica que dizia que a mulher era patrimônio do pai e passava a ser patrimônio do marido, machista, né? Paternalista, machista, patriarcalista. Então, essa cultura tem os seus resquícios, né? E é o que a gente luta, o que a gente combate diariamente, demonstrando, principalmente quando a gente fala na efetividade da lei, que não é só a violência física. Muita gente ainda acha que a violência contra a mulher é violência física. É só se a mulher aparecer com o olho roxo. Inclusive tem até umas campanhas muito interessantes. Eu bati o meu rosto na maçaneta da porta. Querendo dizer, as pessoas que tentam justificar uma violência como se não fosse uma violência. Então, a violência existe, está presente. Mais da metade das violências sofridas contra a mulher acontece dentro do ambiente doméstico, por isso a necessidade dessa lei, e a gente precisa efetivar. A lei já melhorou bastante. Antes a mulher chegava, fazia a queixa, ia lá e tirava. Aí a lei veio, não, vamos melhorar essa lei. Como que a gente vai fazer? A mulher pode tirar? Até pode, mas é tão difícil, tem que chegar até o juiz, tem que ter uma audiência, e quase não acontece. Então, já fez com que essa distorção não acontecesse. Lembrando, inclusive, Susan, que a violência psicológica e moral, elas são formas de lesão corporal. Porque alguém que é submetido a uma violência psicológica continuada, de humilhação permanente, de onde você tem a sua autoestima afetada, onde você está sempre sendo infravalorada, você vai ter, inclusive, sintomas psicológicos e somáticos de comprometimento da sua própria saúde. E o que é que o nosso Código Penal diz? Diz que lesão corporal é lesão à integridade física, mas é também lesão à saúde desta vítima. E uma vez que ela tem a saúde lesada, e a saúde lesada ela é periciável por avaliações psicológicas ou médicas, a gente tem o crime de lesão corporal por violência psicológica e moral também. Então, aqui em violência contra a mulher, como a Susan colocou, e assim eu concordo perfeitamente, não existe crime menor. Eu não posso dizer que uma mulher que está denunciando uma facada ou um tiro que ela levou está numa situação mais grave do que uma que está denunciando uma violência psicológica. Porque como ela é cíclica e ela vem acontecendo em contexto, eu preciso avaliar aquela configuração de violência para eu definir uma forma como mais grave ou menos grave. Violência contra a mulher tem muito disso, né? De que nós não podemos, a priori, dizer que algo que gerou uma lesão à sua integridade física é mais grave, é mais doloroso, é mais aprisionador do que uma violência psicológica continuada, onde eu estou lhe chamando o tempo inteiro de burra, de feia, de horrível, de você não presta para nada permanentemente, sendo que isso vem de alguém por quem se nutre algum nível de afeto e se espera a respeito, né? Diferente do que se espera em nível de violência social, é trucidante igualmente. E a Organização Mundial de Saúde nos diz que a violência contra a mulher é uma questão de saúde pública, porque essa mulher que sofre a violência tem efeitos psicossomáticos que resultam em inúmeras doenças resultantes dessa violência sofrida, né? E aí, só para voltar um pouco sobre a outra melhoria da lei, tem gente que acha assim, a mulher não vai, não denuncia. Gente, qualquer pessoa pode denunciar. Não uma ação pública incondicionada. Qualquer pessoa pode chegar e denunciar um caso de violência. Então tem gente que fica esperando, porque ela sofre violência, fica esperando ela denunciar.
Então, a gente precisa ter esse papel social. São esses os avanços que demonstram uma efetividade da Lei Maria da Penha. Agora, a gente precisa garantir uma efetividade da Lei do Feminicídio. Por exemplo, o secretário Jefferson Portela vai emitir para todas as delegacias, eu acho que já até emitiu, a gente fez uma reunião solicitando que isso fosse feito, a secretária Laurinda, juntamente comigo, nós solicitamos, para que fosse enviado um ofício para todas as delegacias do Estado, com a cópia da lei, com a informação, com a síntese que foi feita pela ONU Mulheres, para que as pessoas conheçam, saibam o que é o feminicídio e como aplicar. Porque o que a gente tem recebido hoje de feminicídio ou de tentativa de feminicídio ainda consta no sistema como se fosse um homicídio. Então, o desconhecimento acaba gerando um pouco isso. Porque nós que acompanhamos as novas legislações, que fazemos parte de organizações de mulheres, para que a gente acaba tendo mais conhecimento por ser uma especificidade. Mas a gente vai lá naquela cidade do interior, infelizmente, alguns profissionais não se reciclam. Mas, secretária, a senhora não considera que, além da portaria para todas as delegacias, é necessário definir um programa de qualificação de todos os delegados e que a gente possa aprofundar realmente essa temática para modificar a percepção que se tem efetivamente dos conceitos que permeiam a violência contra a mulher? Não apenas a portaria, mas uma reunião com todas as delegadas da mulher e as não delegadas da mulher, todas as mulheres, as delegadas femininas, né, as policiais femininas, para que a gente possa, inclusive, tratar dessa pauta. E, além disso, a gente tem, através de um convênio que foi celebrado, até a delegada Kazumi foi quem propôs esse convênio para a Secretaria de Política para as Mulheres e para a Secretaria de Segurança Pública, para que os policiais fossem capacitados, perfeitamente, né, habilitados para que conhecessem essa realidade. Então, a gente tem essa capacitação, nós estamos em contato com o comando da Polícia Militar, para que nós, da Secretaria de Estado da Mulher, em parceria com eles, possamos também prestar mais informações. Ano passado, nós já começamos a fazer isso. Na Vila Luizão, nós estivemos lá, nossa advogada e nossa psicóloga, uma para prestar informações legais e a outra para trazer a questão da humanidade, para que eles saibam o que fazer naquele momento, porque às vezes não sabem como operacionalizar. O que fazer e o que não fazer para revitimizar. Para não revitimizar. Sim. E a importância deles saberem o que é a violência. Porque a violência contra a mulher, ela está impregnada no seio da sociedade. E ela está muito bem caracterizada no dispositivo legal, que foi o que o professor Wellington colocou. A legislação, ela é bastante complexa e muito detalhada. Mas quando ela diz lá, olha, é violência o que humilha, o que rebaixa a autoestima, o que subvalora, o que controla, as pessoas precisam entender o que significa isso. Exemplos de comportamentos que efetivamente representem isso. E aí as qualificações, elas são muito bem-vindas. Então, quando a Secretaria da Mulher privilegia os convênios para que essas qualificações se deem, isso acaba servindo de espelho, espero eu, para as outras instituições do sistema de justiça, para o Ministério Público, para a magistratura, porque se não houver uma voz única na avaliação desses casos, uma compreensão do que é aspecto sociológico, psicológico e cultural desses casos, a gente, né, acaba se confrontando com conduções que revitimizam. Nós temos as redes de enfrentamento à violência contra a mulher e nós vamos este ano implementar um convênio também com o governo federal chamado Capacitar, que é de capacitação dos componentes dessa rede de enfrentamento. O que é isso? Em cada cidade possui o juiz, o defensor, o promotor, a secretária da mulher, a delegada ou o delegado. Existe toda uma rede que precisa se organizar e se estruturar. Então, nós vamos capacitar técnicos de cada um desses setores, abrangendo 1.440 desses técnicos, levando capacitação sobre o que fazer, como fazer, levando todas as informações necessárias para a organização da rede de enfrentamento, para que a gente possa estruturar, de fato, o enfrentamento à violência contra a mulher. E uma questão muito interessante é de cobrar do mundo acadêmico maranhense, né, da Universidade Federal do Maranhão, da Universidade Estadual do Maranhão, das instituições acadêmicas que gerem estudos e dados, como nós temos tentado fazer na UFMA, para que a gente possa efetivamente partir de um cenário real. Como está a efetividade da lei no estado do Maranhão? Né? Qual é o percentual de condenações? Que tipos de crimes são punidos? Quais são os perfis dessas vítimas e desses agressores? Quantos
quantas medidas protetivas são deferidas, como é que essas medidas protetivas são arquivadas, né? Para que a gente possa partir de dados concretos. O que vem acontecendo desde a instalação da Vara Especial em 2008, o que acontece no interior do Maranhão, como que a nossa magistratura ou que o nosso Ministério Público emite parecer e decide sobre a matéria. De forma Isso. Na hora que a gente tem esses dados na mão, que a gente vai avaliar o conteúdo dessas decisões e que a gente vai avaliar os números, né? A gente tem protegido meninas, tem protegido idosas, né? As transexuais estão albergadas pela Lei Maria da Penha ou não? Como é que a gente realmente tem enfrentado o problema com os números e dados do nosso estado, a gente tem um panorama, um mapa mais concreto, mais sólido para contribuir com o contexto. Eu vou pedir novamente aqui para que a gente interrompa a discussão e vamos fazer aqui, cada um aqui, começando pela doutora Susan, as considerações finais para que a gente possa encerrar o programa. A gente precisa criar uma espécie de consciência social, né? A violência contra a mulher não é um problema só da mulher que sofre a violência, né? É um problema da nossa sociedade, que decorre de inúmeras outras questões. E a gente precisa ter uma atuação mais ativa, mais firme, para que essas mulheres vítimas de violência possam ter o atendimento necessário do Estado. E aí, nesse sentido, eu queria até registrar 2 legislações sancionadas pelo nosso governador Flávio Dino no ano de 2015, uma que trata especificamente sobre o atendimento integral, jurídico, psicológico e de saúde para as mulheres vítimas de violência, que essa é uma lei muito importante, que a gente tem trabalhado para que a gente tenha a efetividade dessa lei, como também uma lei, essa lei foi proposta pela deputada Francisca Primo, e uma lei que foi proposta pelo deputado Eduardo Braide, que fala justamente sobre a inserção dessas mulheres vítimas de violência no mercado de trabalho, né? Ou uma bolsa que consiga auxiliar a mulher quando está nesse momento de vulnerabilidade, que a gente precisa trabalhar a implementação também dessa lei para que a gente tenha esse reforço. Mas a gente precisa que cada um dos órgãos componentes dessa chamada rede de enfrentamento, o Poder Judiciário e a Segurança Pública, nós, da Secretaria de Estado da Mulher, que nós possamos atuar conjuntamente para que os casos de violência contra a mulher sejam tratados da forma correta, para que os casos de feminicídio sejam investigados, processados e julgados, e que a gente tenha uma efetividade dessas legislações aqui no estado do Maranhão, que a gente tire essas que algumas pessoas falam, letras mortas, né? Que a gente transforme em realidade essas legislações, as nossas legislações estaduais também, para que a gente tenha igualdade de gênero, né? Que a gente, na verdade, só quer que o artigo 5º da Constituição seja respeitado, que homens e mulheres sejam iguais em direitos e deveres, né? A gente quer essa igualdade de fato e a gente espera que todos possam contribuir para uma sociedade mais justa e igualitária. Doutora Artenira. Olha, eu primeiro queria bastante agradecer a oportunidade de estar aqui debatendo com os senhores. Eu acredito que se este programa suscitar uma inquietude, uma indignação, um refletir individual, a gente está no caminho correto. Porque se cada um, inicialmente do ponto de vista do seu cotidiano, se perguntar como pode colaborar para denunciar a violência contra a mulher, para não colaborar com a violência contra a mulher, eu acho que nós estaremos avançando. Porque todos nós temos um machismo arraigado, né? Eu dou sempre um exemplo que foi muito caro para mim nos últimos meses, quando a minha caçula de 10 anos, em casa, brincando, eu dizendo assim, Laila, a mamãe está estudando, vá fazer um café para a mamãe. Ela vira para mim e diz assim, por que não, Renan? Porque eu vou fazer o café. E nesse momento, né, sendo uma estudiosa da área e verificando, nossa, eu tive uma atitude machista com ela, realmente foi no automático que eu solicitei que ela fosse efetivamente fazer algo que está ligado, né, aos cuidados da casa. Então a gente precisa estar num processo permanente de autorreflexão, de autocrítica, para que a gente possa cotidianamente enfrentar esse machismo que a gente traz desde a educação de base que a gente recebeu e que tanto colabora para fazer sofrer, para
de fato, solidificar essa violência que é tão cruel. Então, como o senhor mesmo colocou, não é um grupo minoritário, né? Nós não somos minoria na sociedade, mas somos um grupo extremamente vulnerável em todas as classes sociais, porque nós estamos muito longe de sermos percebidas com o mesmo grau de cidadania. Eu costumo lembrar que não tem nem 100 anos que nós adquirimos o direito de votar e nós adquirimos o direito de fazer um curso superior. Então, considerando que o homem tem esse direito há 2015 anos pelo calendário cristão e nós há apenas 100, a gente consegue perceber o quanto que é desigual ainda a percepção da mulher nesse contexto. Deputado Wellington. Eu quero destacar a dupla importância do debate para o Parlamento, para a Assembleia Legislativa. Primeiro, a oportunidade de estar participando da mesa, tendo 6 deputadas estaduais na Casa, na Assembleia Legislativa, mas isso mostra que é uma discussão não somente das nossas 6 deputadas, deputada Valéria Macedo, deputada Francisca Primo, deputada Graça Paz, deputada Andréa Murá, deputada Nina Mello e deputada Ana Dugares. Então, numa discussão monotemática das deputadas mulheres da Casa. Sem então, dúvida. A oportunidade de estar participando do debate. E o segundo, a importância de levar essa discussão do viés masculino, que não é uma discussão somente das deputadas estaduais, mas que os outros deputados também possam ter a sensibilidade e que possamos levar essa discussão, essa disseminação para os demais parlamentares. Que a Assembleia Legislativa ela possa estar atenta não só para a legislação, a criação das leis, mas a fiscalização da aplicabilidade dessas leis, sejam as federais, estaduais ou municipais. Então, a importância desse tema para a Assembleia Legislativa, ela é de bom alvitre, é de suma importância para que nós possamos debruçar sobre o tema e que tenhamos a sensibilidade feminina sobre o tema e que possamos elevar a discussão e levar a discussão a outros parlamentares, outros deputados que não têm talvez a mesma liberdade, não tenham talvez o mesmo entrosamento com o tema, com as mulheres. Então, a importância desse tema para a Assembleia Legislativa, eu ressalto que é para todos os 42 deputados estaduais. Aproveitando não só o mês da mulher, porque o mês da mulher, na verdade, ele é um mês de enfrentamento, é um Sim. mês de luta. Dia 8 de março, nós não temos a caracterização do Dia da Mulher. Todos os dias são dias especiais para as mulheres e a Assembleia Legislativa tem o respeito, o reconhecimento e as suas ações voltadas para a igualdade das mulheres. Bom, o Mesa Redonda discutiu sobre a questão do feminicídio. O programa, que é de domínio público, está disponível no site da Assembleia Legislativa, al.ma.leg.br, e conta com reprise toda sexta-feira, às 9h30 da manhã. Obrigado pela companhia e até o próximo programa. Música